A Justiça afastou o segredo de justiça sobre o processo que envolve o prefeito, secretários e outros funcionários da Prefeitura de Barra Velha, né? O Mauro da Silva, Elvis Fischer, Osmar Firmo, Osni Paulo Testoni, Carlos Gabriel Lemos, que é o proprietário da empreiteira que fez a ponte, Celso Moreira Sobrinho e Adevante Pereira dos Santos. Diz, em partes aqui, o processo, vou buscar alguns detalhes daquilo que o Ministério Público inseriu na denúncia, em datas a serem melhor apuradas no curso da instrução criminal, mas ao menos desde meados de 2021 até dezembro de 2023, os denunciados, Douglas Elias da Costa, Mauro da Silva, Elvis Fischer, Osmar Firmo, Osni Paulo Testoni, Carlos Gabriel Lemos, Celso Moreira Sobrinho e Adevanete Pereira dos Santos, de forma consciente e voluntária e, portanto, dolosamente, constituíram, promoveram, financiaram e integraram pessoalmente organização criminosa que atuava no município de Barra Velha, associando-se de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens pecuniárias mediante a prática dos crimes contra a administração pública, especialmente fraudes em licitações e contratos administrativos e peculatos, infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos. Conforme se colhe dos elementos de informação que guarnecem os autos, ou seja, conforme tudo aquilo que foi investigado pelo Ministério Público, desde pelo menos meados de 2021, os denunciados se organizam de maneira estruturada para a prática de crimes contra a administração pública, quando, por determinação do denunciado, o prefeito de Barra Velha, Douglas Elias da Costa, deu-se início às tratativas para notificação e edificação da ponte sobre o rio Itajuba. Portanto, os fatos que norteiam esta denúncia, que embasam esta denúncia do Ministério Público, que já foi aceita pelo Tribunal de Justiça, transformando as pessoas aqui citadas em réu, são alusivos ao contrato que promoveu a edificação da ponte sobre o rio Itajuba, que foi uma das primeiras obras do prefeito Douglas. Cada um, diz aqui o Ministério Público, cada um dos denunciados participou ativamente da organização criminosa, cabendo ao prefeito Douglas o comando da organização, ocupando o cargo de prefeito. Era o mandatário máximo do Poder Executivo do município de Barra Velha e, portanto, superior hierárquico dos servidores, em geral, e responsável pela nomeação ad nutum, né, dos ocupantes de cargos comissionados, entre os quais sobressaem em importância os secretários municipais. E aí, claro, é o prefeito quem escolhe, isso não tem nenhuma... o prefeito escolhe os secretários por decisão que ele toma através de uma escolha pessoal garantida pela Constituição, né? Os cargos de secretário são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Ele bota quem ele quer, ele tira quem ele quer. Agrega-se às suas responsabilidades a discricionariedade quanto a obras públicas que serão realizadas. Tais funções são naturais ao cargo efetivo ou eletivo alcançado. Está bem miudinha a letra aqui, né? Nesse contexto, nomeou, manteve em cargos de confiança os denunciados, e aí ele cita de novo os nomes do Mauro, do Elvis, do Osmar, do Osni, e cita aqui que eles, cada um, tinha uma função específica nessa busca por fraudar a licitação e promover com isso, né,
a facilidade para obter recursos públicos para si ou para outrem. E aqui tem ainda o denunciado Carlos Gabriel Lemos, que é o proprietário da TEC, Técnica de Engenharia Catarinense Limitada, a empresa que construiu a ponte do Rio Itajuba, e que também agora é denunciado, já tornou-se réu no processo. Ele foi o responsável por ganhar a concorrência, né? A concorrência para a construção da ponte, apresentou os documentos e recebeu a informação da prefeitura de que havia vencido a licitação, e a partir daí começou, né, conforme diz o Ministério Público aqui, a tramóia, né, o que o Ministério Público chama de organização criminosa, começa a tramar, então, começa a arquitetar para poder desviar parte dos recursos. Acusa aqui o Ministério Público, o prefeito, de lançar mão, né, de aditivos, ou seja, de aumentar o valor da obra por solicitação da empreiteira várias vezes, né, em até 5 ou 6 vezes, conforme aqui, não me lembro mais se é 5 ou 6, aumentou esse valor, que era o valor inicial da obra. E estes aditivos, o Ministério Público acusa de que foram feitos quase que tão somente para que os envolvidos pudessem repartir esse dinheiro, e que não havia necessidade de fazer um aditivo, de fazer um aumento no valor de construção da obra. Isso aqui eu estou falando que é denúncia. Claro que ainda, através da colheita de provas que o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão fazendo, o juiz vai analisar e vai confirmar ou não isso em sentença lá na frente. Não é o juiz, é um desembargador. Porque no caso do prefeito, como eu disse agora há pouco, o julgamento, né, se dá pelo Tribunal de Justiça. E toda e qualquer ação dentro do processo, né, seja uma quebra de sigilo bancário, a decretação de uma prisão, a autorização para uma investigação, parte do tribunal. O Ministério Público e a Polícia Judiciária pedem autorização para esses fatos, para essas ações, né, e a partir dali, autorizadas, eles começam a investigação. E foi o que fez o Ministério Público e a Polícia Civil, que já vem investigando há um bom tempo estas atitudes que levantaram suspeita do GAECO, né, recebendo denúncias da população, e a partir dali a investigação se deu, culminando já na aceitação da denúncia e na transformação em réu das pessoas que eu já citei aqui no início da informação no processo. Da fraude na concorrência pública para obras e serviços de engenharia, número 003/2021, do município de Barra Velha. Olha o que diz aqui o Ministério Público. Em datas a serem ainda melhor apuradas no curso da instrução, mas entre os meses de junho a outubro de 2021, os denunciados, em comunhão de esforços e união de desígnios, fazendo uso da estrutura informal da organização, passaram a integrar, mediante ajuste, combinação e diversos outros expedientes, como a inserção de itens na planilha orçamentária que não corresponderiam à realidade da ponte a ser construída e frustraram o caráter competitivo da concorrência pública para obras e serviços de engenharia no município de Barra Velha, com o intuito de obter vantagens econômicas decorrentes da adjudicação do objeto da violação. E aqui eles seguem apontando, inclusive, conversas que estariam trocando pessoas envolvidas neste fato, né, entre eles e o dono da empreiteira, conversas que o Ministério Público conseguiu capturar através do WhatsApp, né, que mostram uma conversação entre o empresário e as pessoas citadas, conversa que o Ministério agora afirma ser, o Ministério Público afirma ser, conversas no sentido de solicitação de vantagens pessoais por parte
destes acusados. Agora sim já acusados. Antes investigados, agora sim acusados, porque, repito, o Tribunal de Justiça já aceitou a denúncia. E aqui, o principal motivo é, sem dúvida, o número de aditivos que foram feitos nesta licitação. A ponte, inicialmente licitada em 2.700.000 e poucos mil reais, custou, ao final, mais de 3 milhões de reais. 3.200.000 e tantos mil reais. E estes aditivos que foram feitos ao longo da construção, o Ministério Público acusa serem feitos apenas e tão somente para que estas pessoas citadas obtivessem vantagens pessoais. A Cristina Patitucci, aqui no nosso radar, comenta: bom dia, Carlão, onde será que estavam os nobres vereadores durante estas molecagens, entre aspas, ela cita aqui? Realmente é função do Legislativo Municipal fiscalizar os atos do poder público, do Executivo. O Legislativo, a Câmara de Vereadores, tem por função legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Muitas vezes, as pessoas que são eleitas são grandes líderes, são pessoas de bem, são pessoas muito bem quistas pela comunidade, mas não têm conhecimento de causa para pegar uma licitação, abrir de página em página e fazer a devida averiguação. Por outro lado, né? Por outras vezes, o sujeito não tem interesse, está do lado do prefeito, acha que está tudo certo, não desconfia de nada. Né? Em outras oportunidades, eu não estou dizendo que esse é o caso, tem até gente do Legislativo que participa dos atos criminosos promovidos no Executivo. Isso a gente já viu em muitos casos que foram denunciados pelo Ministério Público. Né? Inclusive, a história aí do Mensalão, a história do Petrolão é a mais clara delas. O Executivo ou promovia ou fechava os olhos para a roubalheira para sustentar o Legislativo. O caso do Mensalão foi assim. Né? O governo Lula-Dilma criaram, foi no caso do segundo governo Lula, criaram uma forma de comprar o Congresso, de acertar as coisas com o Legislativo, com a Câmara Federal. Botavam a mão na grana, através das empresas estatais, ou até de verbas do próprio governo, como era o caso da Secretaria de Comunicação, que tem muito dinheiro para fazer publicidade, e dali saía o dinheiro para pagar os deputados federais, para que eles votassem nos projetos do governo, para que eles beneficiassem o governo nas votações. E muitos casos como esse já ocorreram Brasil afora. Então, tem casos em que o Legislativo pode estar envolvido. Não estou falando que é esse caso aqui, não estou misturando as coisas, só estou dizendo que a Silvana tem razão. Por isso que agora vem eleição para vereador, né? Tem eleição para vereador, tem que pensar bem. Será que esse sujeito está preparado para legislar e fiscalizar os atos do Executivo? Será que ele vai nos ajudar a cuidar do dinheiro público, como é função precípua do vereador? Tem que pensar bem, tem que fazer essa análise. Não é só porque é amiguinho, não é só porque é conhecido, não é só porque é da igreja, não é só porque é da mesma profissão. É ver se o caboclo tem competência, cara. Todo mundo quer ganhar aqueles 7, 8, 10 conto ali de salário como vereador. Por isso que tem tanto candidato assim. Agora eu quero ver cumprir a função, executar a missão realmente com competência. Estamos falando aqui desse assunto que, infelizmente, entristeceu a cidade de Barra Velha. Né? Entristeceu a cidade de Barra Velha. A Silvana, inclusive, disse que não vai ficar só nisso, tem mais elementos envolvidos. Mais gente com dinheiro não aparece.
o Ministério Público vai investigar. Eu não quero fazer o mesmo juízo de valores que você está fazendo, Silvana, porque eu acho que agora abriu-se a caixa de Pandora e vão buscar informação. Agora, fala a verdade, hein? Fala a verdade, hein? Que situação delicada essa, que difícil essa situação para a população, para aqueles que votaram, para aqueles que não votaram, para aqueles que confiaram nisso tudo. A gente fica assim, né? Vamos aguardar. Eu não estou aqui dizendo que isso é verdade. Agora a defesa vai agir. Inclusive, seria de bom alvitre, seria muito bom que o advogado de defesa, especialmente do prefeito Douglas, pudesse agora que o processo já está aberto, dar uma entrevista, conceder uma entrevista. Já convidamos ele, vamos reconvidá-lo, viu? Já convidamos ele não falou. Depois tu passa o telefone, eu mando um áudio, e você também insiste, vamos tentar falar com a defesa. É bom, é importante ouvir a palavra do prefeito, mesmo que seja através do seu advogado. Ele não precisa abrir a linha de defesa que ele vai atuar, mas esclarecer alguns fatos, a população precisa disso. Né? Até o próprio Ministério Público se manifestar agora, o GAECO, esclarecer mais, a população precisa ter informação. Dar luz aos acontecimentos, jogar luz nos fatos, vai ajudar a população a cuidar do investimento público em Barra Velha. Vai se informar melhor para, numa próxima eleição, agir melhor como eleitor. Então, não custa nada o Ministério Público. Robert, mais um aí, liga para o Ministério Público. Liga para o GAECO, vamos atrás, para trazer, esclarecer isso com mais... o povo precisa de mais informações, com mais informações, mais informações. Como a gente diz no direito, o que abunda não prejudica. Então a abundância de informação para a população não vai prejudicar, vai ajudar.